Prometi e voltei. Tô de volta aqui para te contar o resumão da CPI. Nem teve muita novidade na parte da tarde, a não ser uma muitíssimo importante que veio da boca do próprio Flávio Bolsonaro, que confirmou que o Bolsonaro pai e que a Carla Zambelli estiveram mesmo conversando com Walter Delgatti Neto. Ele só nega o conteúdo da conversa. Claro, vai defender o pai. Ele alega que a conversa era inocente, mas o Walter Delgatti Neto disse na parte da manhã na CPI que o Bolsonaro participou ativamente dos pedidos para que ele ajudasse a fraudar as eleições do ano passado. Ele fez 2 pedidos para o Walter Delgatti Neto. Um deles, pegar uma urna eletrônica de verdade, um aparelho que a OAB ia ceder, e instalar nela um programa, e esse programa seria um falso programa eleitoral. E nesse programa, toda vez que digita 22, o número muda para 13. Com base nessa urna, que seria exibida num telão, transmissão ao vivo, em cima de um caminhão de som, o Bolsonaro pretendia convencer os bolsonaristas de uma vez por todas que a urna não é segura, o que a gente sabe que não é verdade. Porque o programa que ia rodar para mostrar para todo mundo não é o programa que roda de verdade nas eleições. Seria um programa instalado na urna só para isso. Por que isso não deu certo? Porque não teve acesso à urna, porque o código-fonte da urna, e ele mesmo disse isso no depoimento, fica numa sala-cofre sem acesso à internet. Portanto, sem possibilidade de alguém invadir. É desconectado. Ele também contou que o Bolsonaro pediu para ele assumir um crime grave, um crime de interceptar um ministro do STF. O Bolsonaro teria dito que já tinha feito um grampo, já tinha grampeado o Alexandre de Moraes com hackers estrangeiros e que precisavam de alguém que assumisse esse crime para que essas gravações fossem apresentadas à justiça. Qual que era a ideia? Tentar constranger o Alexandre de Moraes e fazer com que ele mesmo tenha que se afastar das eleições por conta de alguma coisa comprometedora que possivelmente teria nessas tais gravações. Depois a gente percebeu que essas gravações não existiam, que tudo fazia parte daquele plano do Marcos Duval de grampear o Alexandre de Moraes, o que acabou não acontecendo. Então estava tudo armado. O Marcos Duval ia fazer o grampo, o Walter Delgatti ia assumir e eles iam apresentar essas gravações para tentar tirar o Alexandre de Moraes do comando e do processo das eleições do ano passado. Os 2 planos deram errado. Com relação a assumir esse crime, o Walter Delgatti Neto disse que tinha medo de ser preso e que chegou a falar isso para o Bolsonaro. E o Bolsonaro disse para ele ficar tranquilo, que se ele fosse preso, o Bolsonaro daria um jeito de tirar ele da cadeia. Ele chegou a dizer, se o juiz te prendeu, prenda o juiz. E também disse que poderia dar um indulto para ele, caso fosse necessário. A Carla Zambelli, segundo o próprio Walter Delgatti Neto, pagou para ele fazer aquela invasão do CNJ, aquela que ele publicou um mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo, e pagou no Pix. Inacreditavelmente, uma pessoa pagar um crime no Pix. E aí as provas disso, inclusive, já foram entregues para a Polícia Federal. Na parte da tarde, os bolsonaristas fizeram várias perguntas ofensivas naquela ideia de tentar desqualificar o depoente, tentar fazer com que as pessoas não acreditem nele. Então todas as perguntas eram aquelas perguntas que insinuavam que havia má-fé no Walter Delgatti Neto e no advogado dele. Por isso que ele não respondeu nenhuma pergunta. Ele vai entrar na armadilha da extrema-direita? De jeito nenhum. Estava muito bem instruído pelo advogado dele. Outro detalhe, falou, mas será que tem provas? Então, quase tudo que ele falou hoje, ele também já tinha falado na Polícia Federal. E para ter algum tipo de benefício, tem que apresentar provas ou tem que, no mínimo, indicar para que a polícia vá lá e encontre onde estão essas provas. A maioria das afirmações que ele fez, ele já entregou as provas para a Polícia Federal. Ainda faltam algumas confirmações, por exemplo, imagem de câmera de segurança de alguns locais onde ele falou que esteve com a Carla Zambelli e tal, mas a própria Polícia Federal já está atrás, porque ela tem data, tem local onde foram esses encontros. Então a Polícia Federal está atrás dessas imagens. Também disse que tem medo de morrer, pediu para ser incluído no programa de proteção à testemunha. O presidente da CPI, o Arthur Maia, diz que vai encaminhar um pedido para o Ministério dos Direitos Humanos para que ele seja incluído no programa de proteção à testemunha. E aí, com isso tudo, ele entregou todo o esquema da tentativa de melar as eleições e colocou o Bolsonaro no centro do rolo. Daqui para frente tá mais complicado para poder alegar que não sabia de nada, viu? Se você tá esfregando as mãos esperando pela prisão do Bolsonaro, continue esfregando as mãos, porque hoje ele deu mais um passinho na direção da cadeia.